Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, a presença de pessoas legais, pessoas especiais. Éder, meu amigo, manda o teu recado aí. Vamos que vamos, né, Marcão? Mais um episódio aqui com vocês. Muito obrigado pela companhia no YouTube e também no Instagram. Pessoal, obrigado mesmo de coração para quem tá aí sempre conosco, sempre vendo os nossos episódios. E o meu recado é para você que ainda não se inscreveu lá no YouTube. Por favor, pessoal, fortaleçam, venham aí pro YouTube, se inscrevam. Deixa eu curtir também nesse vídeo aqui para fortalecer, que eles entendem que é um vídeo relevante e entregam para mais pessoas. E é isso aí, muito obrigado. Valeu. Beleza? Pra você que já tá morando aqui na Itália, né? O Marcão tá com uma voz de radialista. Hoje estamos meio Cid Moreira, Também né? meio esquisito hoje a voz, na verdade. Pra você que já tá vivendo aqui na Itália, você tem a opção de pedir ajuda pra uma pessoa que não são os universitários, Não. mas é uma pessoa que vai te ajudar muito a resolver as papeladas burocráticas aqui da Itália. A Larissa Ignoato é especializada em 3 âmbitos: imigração, casa e trabalho e viagem e turismo. Ela resolve todas as burocracias do dia a dia, deixando para você o que a Itália tem de melhor. Pepinos como tessera sanitária, dichiarazione di ospitalità, disoccupazione, assegno único, 730, que é a declaração de renda, e até visto para os Estados Unidos. Depois a gente vai falar sobre isso. E por aí vai. Precisou de uma mão, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. É isso. E também a Perudini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana, judicial e também a administrativa, e dando ênfase sempre no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Fica no Brasil, entra com o processo, espera mais ou menos 2 anos, já sai com o passaporte rosso na mão. Não passa nem por fila. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Um outro apoiador aqui do nosso trabalho é a Pilandro. É uma vinícola especializada na produção de vinho, então, aqui em Desenzano del Garda. Você sabe que lá em Curitiba eles têm um showroom com mais de 2.800 rótulos, onde você pode encontrar aí as mais variadas casas aqui da Itália que oferecem vinhos de extrema qualidade. Pessoal, pensou então em um jantar romântico? O que você pensou? Pilandro.com. Pilandro. Epá, e você que tem um apartamento, já pensou em alugar apartamento na internet, Marcão? É bom, Só hein? que às vezes dá dor de cabeça, né? É bom. E se o cara não quiser ganhar só o dinheiro, não quiser a dor de cabeça, passa para Débora Tomasi. Ela é gerente de propriedades, fazendo aluguel do teu apartamento nas plataformas, colocando ele e fazendo desde check-in, check-out, pensa no dinheiro, ela pensa em tudo, até pequenas reformas. Você só vai receber o dinheiro e falar com a Débora para ver se tá tudo bem com a casa. Show de bola. A Débora ela faz essa gestão, não só aqui na Itália, no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Ela tem esses contatos aí que também ajudam na administração dessas propriedades, né? As pessoas têm mais de uma ou 2, 3, né? Isso é tipo você, assim. É. Então, pensou em aluguel, pensou Débora Tomasi. Débora Tomasi, gestora de propriedades aí. Outro apoiador? Vai você, Marcão. Tem nosso amigo Titon Service, nosso amigo Titon Cairon, o especialista em portas e janelas, tendas, zanzarieiras e cositas más. Nosso amigo tem um showroom lá em San Pietro de Morubio. Então o pessoal que precisa aqui na região de Verona, precisa trocar portas e janelas das casas aí, pode chamar nosso amigo Titon Cairon da Titon Service. Para você que está fazendo a sua cidadania e ainda não fez a parte de tradução e apostilagem aí dos teus documentos, você pode contar com Renan Contarelli. Ele foi eleito o melhor tradutor juramentado de 2023, com um escritório especializado então em emissão e apostilamento de documentos no Brasil e também na Itália. Siga Renan Contarelli nas redes sociais e você vai ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece aí no mundo dos documentos italianos. Show de bola. É isso aí. Falar então da nossa convidada. Bora. É viajante, é viajada. É viajada. Ela não tá vivendo na Itália, mas ela vive na Inglaterra há 3 anos. Já passou por países como Estados Unidos e Portugal, ela vai falar mais para nós. E ela ensina pessoas a planejarem a sua rota para explorar o mundo. Roteiros personalizados e imigração consciente. Estamos aqui com Vanessa Bonon. Seja bem-vinda, Vanessa. Bora. Oi, gente. Oi, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Fizemos ela vir cedo. Boa tarde ou boa noite, né, gente? É, não sabe é verdade. o pessoal tá assistindo. Pra mim, eu nem acordei ainda, na verdade. Mas seja bem-vindo ao nosso podcast justamente para contar a tua história, né? Que a tua história venha estar inspirando a vida de outras pessoas ou ajudando de certa forma. Eu que agradeço o convite, já acompanho vocês já há um bocado de tempo. E o que mais me agrada no trabalho de vocês é exatamente a desglamorização da imigração, porque
galera tem que ter uma consciência. Eu acredito. O objetivo do nosso podcast, ele nasceu justamente, isso, né, entendeu? Dar essa desglamorizada na vida fora do Brasil, que a gente sabe que não é esse mar de rosas aí que... Não é só Xandão. Não é só Dom Perignon e Xandão, né? Aperol, né? Mas a gente sabe aqui na que... Itália tem o Aperon. Do Xandão e o Aperon. Mas a gente sabe que a vida na Europa, ela é dura, entendeu? Porém, ela é muito boa, né? Sim. Senão a gente não tava aqui, né? Então, pô, você apresenta pro pessoal o que tu fazia no Brasil antes de vir pra Europa, no caso. Ou então antes de ir pra outro país. Eu sou meio multiuso, né? Meio bombril, já fiz um bocado de tudo na vida. Mas no Brasil eu sou jornalista. Eu trabalhei como jornalista por 15 anos aproximadamente. Já trabalhei como repórter. Onde lá? Em Minas Gerais, né? Em Minas. Que legal. Eu sou nascida em Campinas e desde os 10 anos pra frente eu fui criada em Minas Gerais, onde eu estudei, casei, formei, minha filha nasceu lá e aí depois que minha filha nasceu a gente voltou pra Campinas. Que legal. Mas no Brasil eu sou jornalista, trabalhei em vários meios de comunicação, jornal, rádio, TV, assessoria de imprensa, empresa corporativa, enfim. E aí, em 2008, foi a primeira vez que a gente saiu do Brasil. Eu tinha alguns meses de casada, então eu tinha 28 anos na época e fomos para Portugal, eu e meu marido. Resumidamente, tá? Só para me apresentar. E aí não deu certo em Portugal, 2016 a gente tentou de novo. Meio a contragosto, eu fui para os Estados Unidos, porque meu marido me convenceu, estava naquela época da crise que a Dilma teve o impeachment, o Brasil não estava numa situação legal, a gente pegou e tentou e fomos para lá, para os Estados Unidos. Mas e aí... só para se inteirar do assunto, mas Portugal não deu certo por quê? O que houve em Portugal que... Uma série de fatores que o que a maioria dos brasileiros erra quando vai migrar. A primeira delas foi pouca grana. A gente levou, na época, éramos nós dois, 2.000 euros e já no primeiro mês gastamos 1.000 em celular. Ai. Antes de 3 meses, a gente já tinha alugado o nosso T1 ou T0, que é aquele que é tipo um kitnet, né? Kitnet. Sala, quarto, cozinha, Tudo tudo conjugado. E a gente foi morar com a minha cunhada. Aí, depois de 2 meses, eu de saco cheio de dividir casa, né? Quem não fica de saco cheio de dividir casa, É difícil, né? Eu falei, não, já tá na hora, vamos alugar, alugamos. Aí veio um calção. Aí a gente zerou de capital, né? De capital de giro, digamos. Porque eu falo que a imigração é como se fosse uma empresa. A gente tem que ter um capital de giro até o negócio começar a rodar e dar lucro. Isso né? Uma das coisas que mais me deixou de pé morando fora do Brasil, porque no Brasil eu não guardava dinheiro. Eu não tinha, a gente não é educado a guardar dinheiro no Brasil. E eu não tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro guardado, cara. É uma coisa, eu também não. Até hoje eu também não. Mas aqui na Itália, assim, no começo não, porque também no começo foi difícil, mas depois de um tempo eu comecei a aprender a separar uma parte. Essa parte, a minha mulher, ela tinha uma estratégia que era a seguinte, ela tinha os envelopes, né? Ela assim, 100 pro inverno, pra água ou pra luz e tal, 100 pra isso, 100 pra aquilo nos envelopes, entendeu? Aí a gente chegava no inverno, por exemplo, a gente fazia trabalho sazonal, chegava ali final de outubro, tu já tinha o envelope pra pagar a luz e o gás do inverno, pra pagar isso, pra pagar o aluguel e, esse aqui é pro lazer das crianças, entendeu? Só que o ideal é uma coisa, é pegar o salário e botar no envelope. E não sair a pagando primeira conta coisa. e depois o que não, sobrar não. colocar no envelope. Não, é colocar ali e depois o que sobra... Os caras que estão te cobrando que esperem. E essa aí foi uma estratégia bem legal, até fica uma dica pro pessoal, que nos ajudou a nos manter até aqui, entendeu? Porque a gente nunca se viu em situação de, putz, e agora? E amanhã? O que eu vou comer? Entre aspas, entendeu? Então, acho que o planejamento, ele parte disso aí, entendeu? Chegar aqui e ter essa estratégia para te ajudar na administração, que é o quê? É o capital de giro, né? Exatamente. A gente tem que enxergar a nossa vida como se fosse uma empresa. E nós brasileiros não temos essa mentalidade de enxergar a nossa vida como principal investimento de todos, né? E eu acho que a grande falha nossa tá nessa. Portugal, completando a resposta, não deu certo por isso. A gente não pesquisou antes de ir. A gente foi achando que ia ganhar vida, vamos viver loucamente. Aí, chegando lá, no segundo mês eu fui alugar o apartamento, zeramos depois do calção. E ainda não estava, claro, a gente não tinha documentos para trabalhar.
A minha cidadania eu fiz depois que eu fui morar nos Estados A gente Unidos. fez cidadania italiana daí. Fiz a no caso. italiana. Mas naquela época a gente não tinha conhecimento, não tinha tanta informação de como fazer a cidadania italiana, enfim. Gastamos o nosso dinheiro todo. Meu marido, ele tinha oscilações de trabalho, então ele não tinha trabalho constante, levou calote. E eu trabalhava de manicure. Em Portugal é de se esperar. Pois é. É mesmo? Não, Portugal tem uma fama lá de... Cite nomes. Não, Mas você sabe que aqui na Itália eu conheci alguns casos da galera também levando calote. Eu não vou citar nomes porque tem uns parentes meus envolvidos. Né? Eu não vou. Não fala, melhor deixar Não, mas aqui na Itália, 90% do pessoal que vem pra cá sem documento leva um calotinho ou outro. Leva. É o normal. E era o nosso cenário. A gente não tinha documento pra trabalhar. Ele foi trabalhar em obra. Ele trabalhou em Viseu, trabalhou em Lisboa. A gente ficou em Lisboa. E eu trabalhei desde o meu 5º dia de país. Eu comecei a trabalhar de manicure. Nunca tinha feito nenhuma unha na vida. E aí ela fez um teste comigo, a dona do salão, a Beta, minha amiga até hoje. Ela mora na Suíça agora. Legal. A Beta me botou pra fazer a unha dela. Ela falou, deixa estar. Passou. Tipo, era uma brasileira, geralmente brasileira, sabe fazer unha, né? Comecei a trabalhar no salão, mas naquela época, minha gente, eu ganhava, quando era bom no verão, 350 euros por mês. No mês. No mês, naquela época. Existe essa disparidade de salários entre Portugal e Itália, por exemplo? Pra quem trabalha em uma área onde o clima impacta, tipo salão de beleza, sim. Tem a sazonalidade, porque se você parar pra pensar, inverno, ninguém faz pedicure. E o pedicure dá dinheiro, quando faz pé e mão junto. Não, eu pergunto assim, porque acho que a diferença salarial entre Portugal e Itália é gritante. Sim. Né? Porque eu já tive experiência, tenho amigos que moram em Portugal. Cara, eu posso estar errado, até o pessoal de casa, se tiver alguma outra informação, pode escrever aqui nos comentários. Mas a pessoa trabalha o mês inteiro para ganhar 700, 800 euros. Caramba, e pagando, sei lá, 500, 600 de aluguel. É isso? É um custo de vida altíssimo. O aluguel custa muito caro lá. E o salário mínimo do país já é baixo. Comparando com o resto da Europa inteira, eu acho que é o mais baixo da Europa. Mas viu, com todo o ouro que eles levaram, com todo o pau-brasil que eles levaram, onde é que tá esse dinheiro? Eu prefiro não entrar nessa polêmica, né? Bárbaro. Porque tá tudo dizem lá que a gente imperadores. foi lá pra roubar o emprego deles, né? Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente tá pegando de volta. Mas vocês não acham que deveria ter uma cota para brasileiro trabalhar lá por causa do tamanho da exploração justo, que eles não é? fizeram com o Brasil? Mas vocês eram colônia, agora não são mais. Viraram as costas. Não sei. Quando a gente chega lá, eles falam, tu sabes que foram os portugueses que descobriram o Brasil? Como se a gente não soubesse. Tá, mas assim, tipo, se não fosse Dom Pedro, vocês eram tudo português. Então agora vocês não são, o problema é de vocês. Gente, olha, eu tenho uma relação de amor e ódio com Portugal, porque a gente sabe que a xenofobia tá lá instalada, não tem como mudar. Mas é um povo que é um país que eu amo. Eu gosto de Portugal. Portugal, eu conheço só de turismo, assim, ó. Fiquei uma semana em Portugal, curti pra caramba. Exato. Eu quero conhecer. Turismo é maravilhoso. Nossa, o lugar é fantástico, é fantástico. Morar lá é duro. Eu acredito que seja duro. Sei lá, quem tá em Portugal pode dizer ao contrário daquilo que eu penso. Tem entendeu? gente que ama. Sim, mas em relação trabalho, economia, tu ganhar uma grana a mais, tu poder guardar um pouco mais, eu acho que a Itália, ela ainda tá, na minha opinião, na minha visão, tá um pouco um passo a mais. É uma alternativa. Portugal é muito difícil você conseguir fazer um bom dinheiro tendo 2 trabalhos. Tendo um trabalho, você consegue viver. Não sobra. Agora, quer sobrar um pouquinho? Vai ter que ter um complemento. Agora, conseguir esse outro complemento que case com a sua rotina lá é muito difícil. Mas, bem difícil. Mas, porém, vida tu não vai ter, né? Porque... 2 trabalhos, Entendeu? Ter 2 Trabalha pra caralho, né? Eu já tive 2 trabalhos aqui na Itália e eu sei o quanto é sacrificante, entendeu? Então, tu vai ter o quê? Vai ter a tua vida totalmente comprometida com o trabalho. Se quiser guardar um trocado a mais, entendeu? Exatamente. E daí, Vanessa, voltou pro Brasil ou foram direto pros Estados Unidos? Não, voltamos pro Brasil. E aí ficamos no Brasil É porque Portugal a gente estende... Muita gente não sabe, mas é possível na época, né? Era possível estender, eram 3 meses para turismo e dava para estender por mais 3 meses. Então a gente pagou 50 euros na época cada um, estendemos para mais 3 meses. Quando a gente percebeu que o negócio não ia virar, que o capital de giro não foi suficiente, a gente, vambora que tá na hora.
Mamãe mandou dinheiro pra gente voltar, porque a gente não tinha nem Olha aí. dinheiro pra comprar passagem. Uhum. E um mês depois que a gente voltou pro Brasil, estourou aquela crise financeira que os bancos quebraram nos Estados 2008? Unidos e o mundo inteiro Nossa. quebrou. Não foi em 2008. Foi 2008 para 2009. Ah, Porque começou em 2008, de setembro para outubro, a gente voltou, acho que no dia 31 de agosto, que a gente chegou no Brasil. É do subprime, né? Da uhum. crise imobiliária. E aí, essa crise imobiliária dos Estados Unidos impactou o mundo inteiro e atingiu em cheio a Europa também. Em Portugal, muita gente foi morar na rua na época, um desemprego, Nossa, que uma horrível. lavada de gente indo embora. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu ir antes disso acontecer, porque senão a gente ia passar necessidade lá. A gente Caramba. evitou uma tragédia Mas era inconscientemente. só vocês dois? Só nós dois. Eu tinha 28 e meu marido tinha 29, 30. Uhum. Voltamos pro Brasil, ok. Aí minha mãe tinha um pezinho de meia guardado, montamos um bar em Belo Horizonte, sem nunca termos trabalhado em bar na vida, ou seja, só cabeçada, né? E eu, graças a Deus, com a minha profissão, eu fui convidada na época para trabalhar na Secretaria de Turismo do Governo de Minas. E eu fui assessora de comunicação, assessora de imprensa da Setur Minas, que foi meu primeiro emprego na vida, foi agente de viagem, aí eu já sabia que era legal e tal. Gostei de trabalhar na área e foi aí que a minha paixão pelo turismo se Então me tu pegou já de começou jeito. lá atrás com relação turismo, Sim, viagem, Europa. Sim, a minha e tal. relação com o turismo não é porque simplesmente eu imigrei 4 vezes, né? Não bastasse uma, foram 4. Mas porque realmente eu já tinha uma relação de trabalho, já conhecia o setor, os bastidores, como que funciona a máquina turística. E aí eu trabalhei na Setur, eu acho que foram 2 anos e meio, mais ou menos assim, perdi agora. E aí minha filha nasceu. Na época que eu tava grávida, o bar quebrou, a gente sofreu processo trabalhista, eu de barrigão na audiência trabalhista, enfim. Aquela justiça maravilhosa que a gente gosta, né? Mas era bar, Era um churrasquinho numa praça de alimentação de um bairro. Tinha um shoppingzinho lá no bairro. Uhum. E a gente tinha um churrasquinho, espetinho, prato executivo. E Cerveja, a gente tava lá. vendia umas porções, alguma coisa assim. Cerveja e tal. Nunca trabalhamos em bar na vida. A gente tinha uma visão do negócio sem nunca estar dentro do negócio, né? É complicado. É, E na mas época que abrimos o bar, eu falava pro meu marido, não, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar e tal. E eu tava desempregada, porque a gente tinha acabado de voltar de Portugal, ainda engravidei, perdi o bebê, naturalmente, enfim. Sinto muito. Uma série de fatores, gente, negativos. Quebra muito a cara na vida. E aí, quando a gente abriu o bar, logo que abriu, eu fui chamada pra Setur. Imperdível a proposta, uma experiência maravilhosa. Eu ia crescer muito profissionalmente, só que tudo de lindo, maravilhoso no cargo, né? Eu era assessora de imprensa do governo de Minas Gerais, em época de pré-Copa, porque foi 2009, o Brasil já tinha sido escolhido pra Copa na época. Se o Brasil já tá assim, imagina na Copa. Tá ligado aquela música? Isso aí era uma frase máxima que a gente tinha no trabalho diariamente. Hoje a gente entende por quê, né? Hoje a gente encaixou as peças do quebra-cabeça e hoje a gente entende essa frase aí. Mas não era novidade pra quem já trabalhava na iniciativa pública, né? Que era o meu caso. Uhum. Enfim, aí trabalhei lá no governo e a gente sofreu esse processo trabalhista que quebrou nossa perna de vez. Minha mãe tinha uma casa em Campinas, aonde minha avó alugava essa casa, enfim. E aí resolvemos, não, vamos para São Paulo, porque em São Paulo nossa situação financeira vai melhorar. Mais uma vez erramos, né? Porque Campinas está próximo a São Paulo. Mas se você tá em Campinas para trabalhar em São Paulo, seu dinheiro do salário inteiro vai no trajeto, no deslocamento. E aí eu falei, o que eu vou fazer, Davi? Vou vender. Vender é a única coisa que dá dinheiro nessa vida. Aí fui trabalhar vendendo anúncio publicitário para Listel, páginas amarelas. Lembra que tinha isso? Nossa, cara. Eu vendi anúncio. Lista Quanto telefônica? trote eu Lista já passei telefônica. olhando a lista amarela. E tu fazia a chamada fria. Não, a gente chamava de bater novinho. Bater novinho é nada menos do que vender porta a porta. Só que a gente vendia, era para mecânico, caminhoneiro. Eu pegava caminhoneiro em parada, assim, de aquelas paradas que caminhoneiro fica na rua. E falava, você quer anunciar caminhoneiro, gente? Fechava muito frete na base da página amarela naquela época. É porque a internet estava no começo. Na época, 2009. Se conhecia, mas era um negócio que tinha, né? Não é que 2009, todo mundo... 2011, 2012, isso já passando no tempo, né?
E aí vendi, fiquei 3 meses, aí de lá eu fui para uma empresa de equipamento médico, aí lá vai a Vanessa entrar em bloco cirúrgico, tentar vender para médico sem nunca ter visto aquele trem de abrir crânio, craniótomo que chama, aprendia o dialeto de equipamento médico, mais 3 meses quebrando a cara não deu certo. Aí veio uma amiga minha de Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem o Banco Inter, ele é do Rubens Menin, proprietário da MRV, o Rubens Menin tem um império, Construtora. né? Construtora MRV, ele é o dono do Banco Inter, de Belo Horizonte. MRV é a construtora que faz Casa Popular, né? Casa Popular, exato. Desculpa. E aí ela falou, Van, o Inter tá querendo abrir em Campinas. Você topa? Você tem muito perfil da empresa. Eu falei, topo. O que eu não topava, né? Queria dinheiro. Queria dinheiro, gente. Eu só não topava fazer coisas indecentes. O resto eu tava topando. Coisas ilícitas. Coisas ilícitas eu não topava. E aí eu falei, bora. Aí eu passei por um processo seletivo, fui entrevistada pelo gerente da regional. E fui eu que abri as portas do banco. Não abri as portas, né? Claro, foram eles. Mas eu fui a primeira funcionária do Banco Inter de Campinas. E na época o carro-chefe era crédito imobiliário. Lá foi a Vanessa, jornalista, manicure, vendedora, dona de bar, vender crédito imobiliário pro povo. E eu me apaixonei por crédito imobiliário. O que é o crédito imobiliário? Você vende um... É pegar, treinar... Consórcio, tipo? Treinar. Basicamente, o meu trabalho era abrir novas operações para captadores de clientes para o banco. Então, eu ia em quem fazia empréstimos, empresas de empréstimos. Para procurar e oferecia a nossa... Até hoje eu visto a camisa de todos os lugares por onde eu passei. Vendia a nossa linha de crédito disponível para aqueles clientes com taxas diferenciais. Entendi. Agora, olha como é que a Itália é na minha vida. O case mais interessante do banco na época, eu não sei como é que está hoje, foi um casal que financiou uma casa e eles moravam na Itália. Eles moravam na Itália, eles conseguiram comigo uma operação, eles conseguiram comprar e financiar a casa deles através do Banco Inter por uma linha de crédito que aprovou no Banco Inter, via Banco Central, tudo dentro da lei, porque o banco já era autorizado pelo Banco Central a fazer essa operação. E eles comprovaram renda trabalhando na Itália e pagando a casa numa cidadezinha que agora falhou o nome, enfim. Enfim, eu trabalhei lá no banco por uns 3 anos. Aí depois eu fui para o Banco Pan. Teve uma mudança lá de cargo, de gestão, enfim. Fui para o Banco Pan, que era o Banco Pan-Americano, ainda é o Banco Pan, né? E eu não sei se vocês lembram da época, 2015, mais ou menos, 2014 para 2015, foi a época que estourou o escândalo da Lava Jato. O Banco Pan o dono do Banco Pan estava envolvido no escândalo da Lava Jato. E aí, na época que estourou esse escândalo, o Banco Pan fechou as atividades em lojas no Brasil inteiro. E a loja mais nova que tinha em Campinas era exatamente minha, e eu fui junto com a leva toda, demitida, por conta do escândalo. O Banco Pan resolveu diminuir as operações, estratégia deles. E aí, meu marido falou, então... E agora? O que a gente faz? Meu marido não tem ensino superior. E lá em casa... Ninguém nessa mesa tem, a não ser você. E aí, ele ele também já fez de tudo na vida. Ele foi técnico de instalação da NET, né, TV a cabo. Na época, ele trabalhava como motorista executivo para uma empresa que fazia transporte de diretores e presidentes de empresas grandes, né, fazia aeroporto todo dia. E aí ele falou, então, vamos para os Estados Unidos? Eu falei, você tá ficando louco? A gente não tá mais na época de se aventurar na vida. Olha isso, eu falando isso é risada, né? 10 anos a gente atrás, não pode mais se aventurar. Você tá doido. Nossa filha tem 3 anos. Na época ela tinha 3 anos. Ela tem 3 anos, Juninho. Você tá ficando louco? Não, jamais. Imagina, eu já falei quando a gente foi para Portugal que se um dia eu imigrar na minha vida novamente, vai ser contratada por uma empresa com tempo pré-determinado e visto de trabalho. Não vou. Sabe de nada, inocente. Ô, gente, eu usei um spray, tá? Pra tampar meus cabelos brancos. Mas
Ai, cara. Esse menino botou uma pulguinha na minha orelha quando ele falou isso. E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, eu vou fazer diferente do que eu fiz pra Portugal. A minha risada foi sarcástica, né? Mas é o seguinte, cara, é que não é fácil. Não. Né? O que ela tava exigindo não é com 2 conversas pra Gente, conseguir. É um mundo de Bob o que Eu queria. até já ouvi que existe, mas nunca vi. Existe, mas não é a realidade. Eu conheci O marido nos da Estados Débora, Unidos o marido da pessoas Débora assim. é assim, italiano, que vai pro Brasil contratado, então ele faz aquela... É um turismo, tipo assim, é uma imigração mais tranquila, né? É, mais sossegada. Controlado. É o Nutella, Dizem né, que gente? caviar é bom. Tipo, a gente já ouviu falar, mas nunca provou. É muito fora da nossa realidade, muito fora. Mas essa pulguinha dos Estados Unidos, aí quando os caras falam, cara, fica uns dias assim, Eu latentes, virei sabe? meses pesquisando sem dormir. E esse tempo todo que eu virei meses pesquisando, desempregada, procurando emprego e sem achar. Eu já falava o inglês, que era ok pro Brasil, já falava meio que na minha cabeça, tá? Intermediário. Uhum. Mas eu já tinha atividades em que no trabalho eu precisei de usar inglês, então eu já sabia que eu já desembolava um pouquinho e tal. E procurando trabalho, eu com essa experiência toda e pós-graduada. E nada. Eu fiquei 1 ano procurando trabalho e nada de aparecer. Nos Estados Unidos. No Brasil. Nessa época aí que eu fiquei desempregada. Não encontrava emprego? Não encontrei hoje, emprego. hoje, no caso, procurar emprego, encontra no mesmo dia, né? Porque falta mão de obra, no caso, no Brasil, Sim, né? sim. Mas na época eu tava procurando algo que fosse o Na tua mínimo Uhum. que agregasse pra mim e que trouxesse grana. Eu não Claro, queria, claro. tipo... E eu com filha pequena, ou eu pagava escolinha pra trabalhar, ou eu tinha que trabalhar num trabalho que o dinheiro sobrasse, Justo. eu pagando a escolinha pra trabalhar. Senão não justificava eu ir trabalhar Uhum. e com ela dentro de casa. E aí eu seguia várias pessoas na época, eu fiz muita pesquisa. E aí eu falei, a gente tinha acho que era um carro. A gente tinha um carro, várias dívidas. E aí a gente conseguiu vender esse carro, conseguimos colocar dívida de escolinha da minha filha em dia, tava devendo quase 1 ano já da escolinha dela. E em 3 meses a gente arrumou tudo pra gente ir. E aí, a ingenuidade aqui, não, a gente vai como turista. E aí lá a gente muda o nosso status. Primeiro a gente faz a extensão, é o que todo mundo pensa, tá? Todo mundo, assim, 90% dos brasileiros que vão como turista pensam assim. A gente vai como turista, a gente faz a extensão de 6 meses. Durante a extensão, porque lá você pode mudar, né? Alterar o visto. Dentro do país você consegue fazer a alteração do seu visto. Vai, pede a extensão de 3... No caso, ganharam o visto. A gente tinha o visto desde a época que eu trabalhava na Setur. Ah, ok. Na Secretaria de Turismo. Desde 2009 a gente tinha o visto, mas o nosso sonho era bater perna e comprar muamba em Miami. Então a gente já tinha o visto já, né? How much? A Érica Era o nosso, assim, nosso sonho era conhecer Miami. E aí já tinha o visto, certo? Vendemos, quitamos tudo que a gente tinha que quitar. Tá, vambora. Vamos fazer a extensão. E aí, na extensão, você tem que justificar por que você quer estender. Depois, você tem que pagar de novo para justificar por que você quer ficar como estudante. E o plano era esse. E aí, na minha justificativa, eu podia falar que tinha relação com o trabalho, enfim, que eu precisava do inglês, etc. E aí, quando você vai como estudante, você não pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar. Você pode levar a família inteira, mas você não pode trabalhar. Exceto se você for num programa de estudos tipo um MBA, alguma coisa bem específica, que ele te dá uma carga horária de, sei lá, 20 horas semanais, e aí pode trabalhar. Mas não é todo mundo que pode. Mas pode dirigir, tá no país legalmente, pode fazer tudo. E trabalhar não. E aí fomos. Quando a gente chegou lá, aí a água bateu, né? Aí a água bateu, porque quando eu cheguei lá, eu entendi que o inglês que eu achava que era intermediário era meio que básico. Lá apertou, né? No Brasil, a gente tem uma concepção diferente do idioma, você fala fluente? Sou fluente. Quando você vê a pessoa tá lá no... Nice to meet you, De A até C2, que é o fluente mesmo, o cara tá no B1, assim, e acha que é fluente. Quando você chega lá, quando o cara da imigração faz a pergunta qual que é o propósito da sua viagem, você já sabe que você não fala muito bem quanto você imaginou. Ali já treme na base, né? Enfim, seguramos o tranco. Aí chegamos... Na época que a gente foi pra lá, a gente tinha meio que contatinhos, que somem, né? Quando a gente chega no país. Do nada o cara para de atender telefone, já não responde mais mensagem. Na época já tinha WhatsApp, já tava tudo moderno o negócio, né?
Mas enfim, deu tudo errado quando a gente chegou lá. A gente foi para ficar de favor na casa da amiga de uma amiga minha de Portugal, que nunca tinha me visto na vida. Ela falou, não, vocês podem ficar aqui na minha casa o tempo que vocês precisarem. E já tá indo. Mas calma que vai te surpreender o que eu vou te falar agora. Fomos, ela nos recebeu na casa dela. Ela tirou os filhos do quarto deles para botar a gente no quarto dos filhos dele. Legal. Mas ela alugava um quarto. E a pessoa que alugava esse quarto achou injusto. Como assim que essa pessoa vai ficar aqui de graça e eu tô aqui pagando? Ela denunciou a gente para a associação do condomínio. Porque lá tem essa história de número de metros quadrados, número de quarto, quantidade de habitantes. Ela denunciou a gente para a associação. O condomínio ficou sabendo que o apartamento estava com um número além do limite do apartamento. E deu 24 horas para a gente sair do apartamento. 24 horas. Nossa, a gente já tinha combinado de alugar uma casa, dividir uma casa com um colega de trabalho do meu marido, da época que ele era motorista executivo. E aí, no dia que a gente recebeu a notícia das 24 horas, ele falou, então, não vou mais conseguir alugar o apartamento. Ou seja, os dois planos que a gente tinha, eu falava, não, eu tenho plano A e eu tenho plano B. Viu só, isso é importante a gente frisar, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, o que eu preciso é um plano A, um plano B. Às Cara, vezes, faz um plano até o F, G, até o H. E você tava em 3? Tava em 3, minha filha tinha 5 anos. A gente foi pra lá, minha filha tinha feito 5 anos uma semana antes. E a idade dela foi determinante para quando a gente mudou, porque eu sabia que na idade dela ela já poderia ir para a escola pública, o que me daria horas para eu poder trabalhar sem precisar de ficar com ela, porque babá lá custa uma fortuna também. Eu acho que aqui também é bem caro. Sim. Enfim, fomos, aí aconteceu esse infortúnio, digamos assim, e aí essa moça que ajudou a gente, a Miriam, ela falou, não, vamos botar a igreja para ajudar. Falou na igreja dela, encontramos uma abençoada que resolveu alugar um quarto pra gente numa cidade, ficava um pouco distante de onde a gente estava, que é o centro, onde brasileirada consegue trabalho. Onde que era? Qual é a Sul região? da Flórida, a gente foi numa área... A área central que a gente morou chama-se Boca Raton. Fica aproximadamente 40 minutos, 1 hora, dependendo do trânsito de Miami. Não conheço. A famosa Boca Raton, a Boca do Rato. E aí a gente... Lindíssimo lá. E aí a gente foi pra essa região, só que a mulher tava meio que em Lantana. Lantana é tipo 1 hora de Boca Raton, 45 minutos. É impressionante que a noção de distância e de tempo, né, quando a gente sai do país, é completamente diferente de quando tá no Brasil. 1 hora de transporte no Brasil não é nada. Agora, 1 hora pra ir trabalhar, pra quem tá lá nos Estados Unidos, onde tudo é assim já... Aqui também é assim. É muito longe. 1 hora aqui é longe, né? E aí a gente foi morar nesse lugar, na casa dela, que tivemos uns probleminhas, digamos, de higiene. E aí não aguentamos ficar lá 15 dias, já começamos a procurar aluguel de quarto, mais central, perto de Boca Raton, pra gente ir trabalhar. E aí a gente conseguiu alugar um quarto na época, $950, um quarto para nós 3. Nossa, mãe. E o meu marido ainda recebia FGTS, tinha uns restinhos de pingado lá que entrava por mês pra gente, que dava pra salvar, tipo, na comida da semana. E a gente levou, na época, acho que $1.500. A gente levou menos do que a gente levou pra Portugal. Isso que vocês já tinham aprendido a lição, né? Né? Cara, Enfim. mas é eu acho a vida acontece, mas né? a vida gente, acontece, cara. A vida acontece. E essa aventura, cara. E esse é um... Eu não sei se vocês são cristãos ou não, mas esse testemunho que eu vou dar aqui agora é Deus. Foi Deus que fez isso. Quando o dinheiro acabou de tudo. A gente fez um trabalho lá que foi limpar pula-pula inflável. A gente inflava o pula-pula, sabe aqueles pula-pula gigantes, né? Daqueles pequenininhos que você compra pra pôr em casa, não. É daqueles gigantes de festa de criança, de buffet infantil. A gente inflava aquele pula-pula, limpava ele por dentro com pano umedecido, com produto de limpeza, desinflava, dobrava e guardava. Só que aquele negócio é muito grande, é muito pesado, não faz sozinho. E a pessoa que deu esse trabalho pra gente, ela precisava temporariamente, e a gente precisava temporariamente, porque qualquer $10 pra gente era muito bem-vindo. Com $1 lá, você compra comida congelada no mercado. Então você pensa, 3 pessoas, $3. Já dá pra passar um dia. Você tem uma refeição no dia. Tinha uma lanchonete lá chamada Wendy's.
essa lanchonete vende refeição 4 4 itens por $4. Então, era hambúrguer, batatinha, nuggets e refrigerante por $4. Se você pega 10, você pega uma refeição dessa do Wendy's, mais esses 3 congelados, e a gente viveu assim por 15 dias morando nesse quarto lá da abençoada que alugou pra gente da igreja. E conseguimos esse trabalho temporário do pula-pula. E lá vai gasolina, né? Porque a gente conseguiu comprar um carro velho, porque lá você não vive sem carro. A gente conseguiu comprar um carro velho, daqueles carros da polícia, Grand Marquis 1990. Aqueles compridão? Aqueles massa, compridão. Minha filha velho. amava esse carro, porque ele era muito confortável. Mas bebia. Ele bebia mais que o Marco bebeu hoje. Nossa, então bebe. Zoando. Imagina que lá deve ter o quê? Motor V6, V8? Era um daqueles... Meu marido vai saber melhor, eu não sei não. Mas o Aquele- negócio bebia de um tanto, gente. Tinha um cara tinha um Landau na cidade onde eu morava, daí ele Landau. falava assim, cara, ele faz 2 por 1, 2 km por 1 litro, não, 2 litros por 1 quilômetro. É, mais ou menos. Era tipo isso. E aí a nossa grana toda ia no transporte de Lantana pra Coconut Creek, na época que a gente tava trabalhando. E aí a gente pegou esse trabalho lá do Pula-Pula, que deu mais ou menos por umas 2 semanas. Aí esse trabalho deu mais ou menos aí na época uns $400 pra gente. Gente, $400 não é nada. $400 vai em uma semana. Vou chegar lá, quando eu estiver bem, ganhando vaca gorda na minha história, vocês vão entender os $400. A gente conseguiu, não sei como, multiplicar esse dinheiro. O dinheiro rendeu de uma forma miraculosa, mas ele acabou de novo. E quando ele acabou de novo, a gente já estava sem trabalhar de novo. Meu marido conseguiu um trabalho na Geórgia, aqueles trabalhos que o cara fala assim, eu pego fulano no ônibus, leva, vai trabalhar na obra, depois volta. Ele foi. E quando ele foi, eu na cabeça dele. Olha se o povo recebe direito. Olha se o povo não leva calote. Olha se o povo recebe... Já a primeira coisa que você tem que saber, quando que é o pagamento. Quando que é? Sexta-feira? Ele foi no domingo à noite. Quando foi na terça-feira, ele tá assim, já comecei a ver umas conversas atravessadas aqui que eu não tô gostando, não. O cara meio que abusa e tal, e tudo imigrante ilegal, sem permissão de trabalho para trabalhar na obra. Eu falei, tá, o que vai acontecer é, se você perceber que você vai levar o calote, volta. A gente dá um jeito, mas volta. Sim. E aí ele, dito e feito, ele percebeu que o cara ia dar calote, ele voltou para trás. Ele perdeu os dias que ele trabalhou? Então, ele tinha um colega de obra na época que era youtuber. E o cara falou, se você não me pagar, eu vou botar um vídeo no YouTube, eu vou mostrar a logomarca da sua empresa. O cara foi lá, chamou a polícia, fez o diabo 4, o cara pagou. Depois, mas pagou. E aí, quando ele voltou, aí a gente... E agora? O que nós vamos fazer? Porque quando ele voltou sem dinheiro. Ele recebeu depois por esse trabalho dessa uma semana. Nossa. E uma semana daria, tipo, $750. Putz, estava maravilhoso. Imagina, se ele ganhasse. Quebra o galho, né? Nossa, muito. E aí, quando ele voltou, eu tava assim, a gente ficou 2 dias no calor da Flórida, que qualquer biboca tem piscina. Qualquer biboca tem uma piscina pra você nadar. E a gente morava num condomínio que tinha 2 piscinas e tal, naquele calor infernal, a gente ficou 2 dias inteiros dentro do quarto, sem saber o que fazer. E só tentando disfarçar com a minha filha. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu me emociono de lembrar. Eu imagino. Aí, no segundo dia, era umas 6 da tarde, eu falei assim, Mo, pega essa menina e vai pra piscina agora que eu tenho que orar. Eu tenho que orar, eu tenho que ajoelhar, e aí eu orei, e aí eu pedi, Deus me tira desse lugar, o que a gente vai fazer? Me deu estalo, eu falei, gente, mas eu fazia unha em Portugal. Fazia unha, já sei. Vou falar um negócio aqui, que é muito comum as brasileiras em grupos de Facebook olharem a fulaninha, a coleguinha, anunciando um trabalho mais barato do que o normal. Mas a gente nunca pode julgar. Eu já estive nesse lugar de anunciar um trabalho mais barato que o normal. Na época, uma manicure cobrava uma mão, era tipo $25, $30, um pé e mão, e a pessoa ia no trabalho da manicure. Naquele dia que eu orei, que Deus, eu tenho certeza que foi Deus que falou no meu ouvido e falou, anuncia seu trabalho de manicure, eu anunciei nos grupos das brasileiras do Facebook de lá da Flórida, do sul da Flórida. Eu coloquei, eu não sei se eu tenho esse registro mais, mas eu coloquei, faça o seu pé e mão por $20 e vou até a sua casa. Então eu anunciei bem mais barato do valor e esperei. Gente, em 3 horas, a minha quinta e a minha sexta inteira já estava tomada.
Eu tive que ir pro Walmart, que é um mercado principal de lá. Eu tive que ir pro Walmart comprar alicate, coisa de Porque você não tinha palito nada, de unha. né? Eu não tinha nada, não levei nada. Eu gastei o dinheiro que a gente tinha na carteira para comprar os A equipamentos. rapa do tacho. Eu comprei um esmalte branco, um esmalte preto, um esmalte clarinho, acetona, algodão, um alicate, um palitinho, tudo da pior qualidade. Mas comprei meu mini kitzinho e cheguei na minha primeira cliente, ela pagou e ela me deu $10 de tip de gorjeta. Com esses 30, aí eu comprei mais. E aí, quando eu terminei meu dia, eu recebi uma ligação de uma outra brasileira, que é um anjo da guarda, Márcia. Se ela me ver, ela vai saber. Ela falou, Vanessa, eu acabei de abrir uma esmalteria. Você não tá afim de dar um pulinho aqui pra você fazer um teste, pra você começar a trabalhar com a gente? Aqui a gente paga fixo, semanal. Você vai ganhar $250 toda semana. Você trabalha no horário comercial? Eu falei, então, eu tenho minha filha vai começar a estudar. Posso ver como é que vai ser? Ela, claro. Me chamou e eu comecei a trabalhar nessa esmalteria Seria brasileira. uma manicura? Esmalteria é como se fosse um lugar específico para a pessoa ir lá, chega, faz a unha e vai embora. Ah, entendi. E aí eu comecei a trabalhar nessa esmalteria, foi o que, assim, tirou a gente da lama mesmo. E para mim nada menos foi do que um milagre de Deus operando naquele momento que a gente precisava. Se você E eu não acho fizesse... que isso é constante na vida do imigrante, né? Eu acho que a pessoo que se encontra nessa situação, ela não tem outra alternativa, Não, cara. é ajoelhar e orar. É isso E aí. com fé. Mateus fala, né? Fecha a porta, né? E ora no secreto É. que Deus vai agir. E vamos combinar, né? A internet é uma coisa, hein? É. A internet é muito poderosa, cara. É. Porque, É cara, você muito. bota ali um anúncio e você consegue fazer coisas que antigamente você nem imaginava. Exatamente. E Facebook manda muito ainda, né? Não. Sim, sim. Facebook manda muito nas Sim. comunidades todas. Outra coisa, e aí depois ficaram lá quanto tempo lá? Aí a gente ficou... Aí meu marido começou a trabalhar, pegou uns bicos e tal. Eu fui firmando no inglês, eu fui voluntária na escola da minha filha. Depois eu fui trabalhar quando eu consegui firmar no inglês. Agora eu tô aqui, agora eu tô boa pra brigar aqui. Rasgando no inglês. Aí agora ninguém me segura. Aí eu ia em reunião da escola, já conversava com a professora direitinho, já entendia tudo. Aí eu apliquei para uma vaga de secretária numa empresa de construção. O dono da empresa, o foco dele era pintura. Ele não olhou na minha cara durante a entrevista. Brasileiro, mas já americanizado. Ele já tinha, Sim. 30 anos de América, empresa americana, cliente americano, todo mundo americano, os funcionários brasileiros. Porque ele não abria mão da qualidade brasileira e do... E de pagar pouco também, né? Tô errado? Não sei. Não sei quanto ele pagava. Olha, eu prefiro... É, eu vou deixar assim contigo, mas Ele não. pagava a média do que todo mundo paga para staff. Pra staff de brasileiro, né? E de mexicano também. Ô, você E de tá- Mas, mexicano, gente, cara. mexicano topa ganhar menos do que brasileiro. Fala. Mas faz um trabalho Não, pouco, digo que é uma que beleza. você criou com o cara, né? Não, já peguei ranço. Não, pelo amor de não é Deus. isso. Não, aqui, ó, deixa eu então me explicar. É porque eu trabalho na construção civil aqui. Eu sei que o cara que tem uma empresa de italiano, que trabalha só com italiano, que o funcionário dele é italiano, ele vai lá e ele vai cobrar um preço tote. E ele vai pagar pro italiano tote. Se for imigrante, muitas vezes tu não vai ganhar o que menos. o italiano ganha. É mesmo. E se eu tiver errado, pode falar vocês aí. Bota aí, né? nos, vários bota aí nos comentários. cenários. Bota aí nos comentários as experiências. Aqui É. no contexto italiano pode ser que seja um pouco diferente do que o contexto de lá. Mas uma coisa que é regra lá é: você tem documento, você não tem documento. Se você tem documento, você não tem que se submeter a determinadas coisas que quem não tem documento Uhum. necessita se submeter. Uhum, entendi. Dentre elas é perspectiva de carreira, salário, imposto de renda. Gente, tem muitos fatores que determinam Horário esse mais mercado. difícil, às vezes. Mas eu estava dentro de um contexto que não era diferente o que ele me ofereceu se eu fosse numa outra empresa nas mesmas condições. Uhum. E aí eu comecei como secretária. Ele me entrevistou, não olhou na minha cara, durou 5 minutos, ele tá, ok, você tem experiência em banco, né? Então você é boa de computador, vou te contratar. Você pode começar na segunda? E aí eu tava trabalhando num outro salão já nessa época, e eu tive que, eu odeio isso, mas eu tive que deixar a dona do salão na mão, eu tive que ligar pra ela, falei, olha, é a oportunidade da minha vida, não posso perder essa oportunidade, e aí eu comecei a trabalhar.
Ganhava 12,50 a hora. Já tava num salto, né? Uau. E aí nessa... Ih, gente, eu já pulei um bocado de coisa nessa história aqui, mas como foco não é Estados Unidos, então eu vou deixar pra trás. Tentamos ir pra Washington, não deu certo, quebramos a cara, voltamos de novo. Mas enfim, caímos na pegadinha do amigo. Vem pra cá que tá ótimo. Quando você vê o amigo tá querendo que você pague a despesa dele, entendeu? Ah, que sacanagem. Caímos nessa velha máxima. Merda, velho. Vem pra cá que o aluguel tá caro. Não ia falar isso, né? Não, tava maravilhoso. Aí quando a gente chegou lá e viu que o buraco era mais embaixo, enfim. E aí, gente, quando eu voltei, aí eu consegui esse trabalho nessa empresa de pintura e fiquei lá em 6 meses. Ele me promoveu, porque não existe contrato de papel lá, né? Tudo boca a boca, relação de confiança. E o brasileiro, ele pega o boi pelo chifre e faz o negócio acontecer, né? É normal. Só que lá eu vi muito brasileiro folgado. Brasileiro que já chega querendo sentar na janelinha, brasileiro que já chega querendo comprar o iPhone porque acha que tá ganhando em dólar, já vai ter condição. Tipo aqueles lá de Portugal? Tipo aqueles brasileiros lá de 2008 em Portugal, já chega querendo sentar na janela. Eu levei meu diploma para Portugal na época. Olha aí, tá vendo? Tu acaba aprendendo, né? Levei na cara pra do outro aprender. lado, né? Mas é muita gente folgada que, assim, é nego que chega pra trabalhar, chega atrasado. Nego folgado que eu falo é isso. Chega atrasado, fica no telefone o dia inteiro. O cara tá recebendo por hora, não pode ficar no telefone. Tem que trabalhar, não pode ficar de lero-lero, Tem que ter compromisso, né? E aí o meu chefe viu essa questão do comprometimento, da responsabilidade. Eu ficava até mais tarde para não acumular trabalho pro dia seguinte. Sabe, tentava o máximo lá salvar em várias situações do cotidiano. Ele me botou de gerente do escritório dele. E não era uma empresa pequena, era uma empresa de 30, 35 funcionários. E aí, minha gente, eu comecei a ver o dinheiro entrar nessa época. Aí eu vi o dinheiro entrar e era muito dinheiro, não era pouco, não. Só que o que a gente fez? A gente meio que fez a lei da compensação, né? Ganha mais, gasta mais? Ganha mais, gasta mais. Ai, que horrível isso. Durante toda a infância, a primeira infância da minha filha era só não pode, não consigo comprar, não dá pra comprar, não sei o quê. Quando Agora a gente foi ver, meu primeiro Black Friday lá, bem, e meu marido também já estava bem, porque ele também já estava trabalhando numa empresa de plywood, a gente gastou mais ou menos só com a minha filha no primeiro Black Friday cerca de $500. Compramos tudo o que ela queria comprar. Tudo. E ela, na época ela tinha 7 anos. Ela falava... Fiquei imaginando ela em cima da Mamãe, cama assim, é ó. caro? Não tinha isso na época. Esse mesmo não tinha na época. Mas ela sempre teve essa consciência. Mamãe, isso aqui custa caro? Olha. Ela sempre perguntava. Porque ela foi criada com a gente falando, não, filha, tá muito caro, agora não pode. Por um não, lado filha, é bom, muito tá? caro. Por um lado é bom, Por né? um lado é bom, porque essa menina, ela já viveu o que muita gente de 60, 70 anos não viveu na vida, ela já teve de privação e de Experiência. Entendimento da vida. de vamos dizer. entendimento da vida, é. Mas eu acho que, cara, chegar aqui, beleza e tal, tu passa por todas as dificuldades, privando a tua família de coisas, sabe? De comer algo que tu tem vontade, de ter uma roupa que tu tem vontade, de um tênis e tal. Pô, mas nada mais justo que quando tu tiver condições, tu compensar essa, no caso, essa falta do que tu tem, né? Sim. Eu acho que também merece, sabe? Eu acho que tem A isso. vida começou a ser boa lá depois de 1 ano e meio morando lá. Então, até esse 1 ano e meio acontecer, a gente passou por muita situação chata, complicada, difícil. Moramos em estúdio, sem ar-condicionado, no verão da Flórida, que é infernal o verão lá. Meu marido teve que passar por empregos onde ele sofreu abuso, sim, por ser imigrante, por não ter documento para trabalhar. Olha só. E aí, quando a vida começou a andar, a gente começou a querer usufruir do que a América tinha de melhor pra gente. E aí, Viveu o sonho americano. vivemos o sonho americano. A gente só não comprou casa própria pra ficar. E eu falei essa semana uma coisa que eu acho que muita gente não entendeu. A sensação que eu tinha era que eu tava construindo um castelinho de areia. Porque o castelo de areia, se passar um vento, qualquer coisa derruba. né? Primeira onda já sem era. estrutura, né? Era um castelinho. A gente tinha uma vida que todo brasileiro, quando quer ir embora, quer ter a vida que a gente tinha lá. já Eu passei trabalhava por de isso. segunda a sexta. Meu marido trabalhava de segunda a sexta, horário comercial. Minha filha ia para a escola americana, ela falava inglês fluente, ela tinha uma vida de extra escola de atividades. A gente tinha passes de parque de Orlando, a gente ia a cada 15 dias para Orlando, para os parques de Orlando. Então era assim, era maravilhoso.
Mas a qualquer momento... Não tem aquela estabilidade, né? A Sabe qualquer que... momento o tal do work permit podia bater na nossa porta e aí que a gente não tinha pra mostrar, né? Que era? A permissão de trabalho. Uhum. A gente não tinha essa permissão. E aí, quando o meu chefe falou, logo que eu comecei a trabalhar para ele falou, Vanessa, procura um advogado, o que você precisar de papel para eu assinar para você legalizar a sua situação, eu assino. Eu fui procurar um advogado. E aí, quando eu procurei ele falou assim, ele falou exatamente essa frase para mim. Bom, no seu caso, você vai ter que nascer de novo, né? Porque você já é casada, você não pode casar aqui de novo. Na sua situação, é só com casamento que você consegue regularizar, mas você já é casada, né? Então, eu não posso te ajudar. A galera compra casamento, né, gente? Muita gente que vai sem nada arranjado, o pessoal compra casamento e não é barato. Um casamento lá em torno de 15, 20 mil dólares por pessoa. É uma indústria que existe, velada, que não se fala muito nela, e eu prefiro não falar, porque eu não quero encrenca pra ninguém. Uhum. Que a gente pensou, a gente foi seduzido por essa ideia, a gente até procurou, mas aí a gente pensou, se você parar pra pensar, se coloca nesse lugar, faz uma atividade aí, quem tá em casa também. Você venderia o seu estado civil e colocaria dentro da sua vida se você tivesse ok na sua vida? Se tivesse tudo certo na sua vida. Eu não vou procurar sarna pra me coçar. A uma pessoa que você nunca viu na vida? Não. Colocaria alguém dentro da tua vida, porque é literalmente colocar alguém uma dentro da tua pessoa, vida. um estranho dentro da sua família, dos dois lados. Não Até- só do nosso Até quanto do outro. até porque se der tudo certo, mesmo assim você vai se incomodar. Se der errado, você vai se incomodar muito. Então, Também e aí que tipo de pessoa que faz isso, se presta a esse papel, estando nos Estados Unidos com documento? A galera é da barra pesada, esse pessoal que vem de casamento. Quando a gente se tocou disso, tem muito caso que dá certo, tá? Sem julgar aqui. Tem muito caso que dá certo, mas tem muito caso que dá errado. E é a grande maioria. E aí a gente decidiu não... Aí eu comecei Bíblia, né? Bíblia. O que vamos fazer? O que nós vamos fazer, Deus? Até então vocês Bíblia, estavam trabalhando e normalmente. A gente estava trabalhando, ganhando bastante dinheiro. tipo uma contagem regressiva. No meu, eu se estivesse no teu lugar, eu pensaria, ok, começou a contagem regressiva. Porque vai dar um problema. Sim. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3. Sim. Então vamos começar a guardar Quando dinheiro. vai dar esse problema? Porque vai dar. Porque eu logo não vai tinha bater alguém raciocinado lá. assim, né? Como contagem regressiva, mas é exatamente essa sensação. Isso foi mais ou menos de 2017 para 2019 e eu fiquei. O que a gente vai fazer? E aí eu falava com o meu chefe. 2019 sabe que tá vindo, né? Então, Mas tipo assim, como é que tu lá vem consegue... pedrada. Tipo assim, aqui na Itália, se você vier ilegal, vamos dizer assim, sem documentação, você não consegue nem abrir conta no banco. Lá consegue tudo. E como é que você consegue ter uma vida lá, trabalhar, ter um Tudo. filho na escola, esconder. Empresa. sem documento? Como é que o cara Empresa. consegue te contratar sem documento? Se você se Empresa. machucar, se lasca? Aí lasca. E o empregador corre o sério risco de levar penalidade, de ser processado pela companhia de seguro. Então, o empregador também tem que rezar todo dia. O sono dele tem que ser bem forte. Tá, o teu carro, por exemplo, era no nome do teu marido? Ou era no Júnior. nome de amigo? O carro? É. Ai, agora eu não lembro. Mas era Porque... Era no nosso nome. É, porque daí tu precisava seguro. E eles Sim. fazem seguro o nome de quem tá Sim. legal? Ó, seguro de carro, escola, seguro, plano de saúde, geralmente é no nome da pessoa. Será que é porque E se- aluguel. Desculpa, te cortei. Não, pode perguntar. Não, a pergunta é, será que esses órgãos não se comunicam com o governo? Por isso? Então, a gente acha que não. Agora, uma coisa que se comunica com o governo e que não tem como correr é o tal do imposto. Em cima daquilo que tu ganha? Em cima daquilo que a companhia declara. A companhia tem um dono. Uhum. Então, se você se você tem uma empresa, que é o que 99% das pessoas que trabalham ilegalmente lá fazem, abre uma empresa e movimenta tudo pela empresa. Se a sua empresa deixa de declarar, aí eles vão em você. Ah, porque você Aí não você tem tá documento, mas a tua encrencado. empresa tem. É. Então não interessa A se o dono empresa não está tem documento. regularizada. A mentalidade americana A Faz mentalidade sentido, cara. americana Não tá faz aqui, sentido. tá dando dinheiro pro país?
Olha aí, cara. Isso é bom, cara. É diferente Isso é aqui bom da pra caralho. Itália. É Isso muito é- diferente. É capitalismo, né, gente? É o outro capitalismo. mundo, né? Velho, É outro aqui eles mundo. não compram nem um lápis se você tá assim no documento. Aqui sem documento eles chutam igual um cachorro magro. Já tá te vendo? chuto com, né? Mas você sabe que, assim, eu não sei se é um raciocínio, porque eu não troco ideia muito com as pessoas que viveram o que eu já vivi ou que estão vivendo, né? Mas eu cheguei a criar uma revolta com o país, porque eu pensava, putz, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô aqui trabalhando, eu tô dando dinheiro pro país, porque eu tô pagando imposto também. Sim, sim. E esse país não me quer aqui. Porque Tá, se mas daí- quisesse, né, dava um jeito pra todo mundo. Sim, sim. E por que vocês foram embora? Porque decidiram ir embora ou porque te mandaram Porque não, foi escolha nossa. Eu vi, na verdade, o que cutucou lá em casa fui eu, e meu marido veio porque ele é companheiraço, é parceiro. Ele falou, eu vou com você pra onde você quiser ir. O que nós vamos fazer? Aí eu pensei, tá, se minha filha ficar aqui, de duas uma, ou a gente vai ter que comprar documento para ela poder frequentar uma faculdade. Eu tava falando a longo prazo, é 18, 20 anos que eu tava, né, na cabecinha, assim, na idade dela. Ela tinha, na época, 8 anos, nessa época. Para ela exercer qualquer profissão, ela tem que ter o Social Security, porque ela pode até estudar, mas o certificado a permissão para ela poder exercer qualquer profissão que exija um certificado, precisa do tal do Social Security, que aqui é o Código Fiscal, Sim, sim. que na Inglaterra é o Insurance Number. E vocês não tinham, Enfim, né? a gente não tinha. E aí eu ficava, minha filha vai ter que entrar nesse mesmo círculo que a gente tá, e sempre naquela iminência de alguma coisa ruim acontecer. Aí eu falei, tá, então, aonde que ela teria os direitos dela garantidos? Europa. E aí a cidadania italiana já era um sonho meu desde que eu tinha 19 anos, Imagina, desde que eu sobrenome sonhei é em Bonon. migrar pela primeira vez. Sobrenome Bonon, mas Meu italiano sobrenome fez. sempre gritou muito forte. A minha bisavó italiana fazia comida italiana em casa, alguns costumes. A família inteira do meu avô, é tudo da parte de mãe. Eu conheci a mãe dela, Tudo é uma italiano. italiana escrita, olha pra ela assim. Coisa da comida de vó é bom demais também. Beleza, então. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Porque na volta, daqui a pouco a gente pausa. Era isso que eu queria falar. Então, de volta, depois da nossa pausa marota, nosso amigo Éder Taironi, manda o teu recado aí. Meu recado é pra você que tá gostando desse episódio, tem algum comentário pra fazer, deixa aqui nos comentários, a gente lê. O Samuel sempre lê os comentários, né? Depois ele repassa pra gente só a nata, porque, né, a gente tá cansado também de ouvir gente xingando nós, né? Tô brincando. Pessoal, não deixem de curtir, de se inscrever no canal, também fortaleçam lá no Instagram, a gente é bem presente, né? Tem sempre stories ali da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, muito obrigado por você que tem seguido a gente em todo esse tempo. Show de bola. Éder, Beleza? Edipo. Pra você que já vive aqui na Itália, então, e que precisa de uma mão para resolver problemas com a papelada, desde imigração, casa e trabalho, viagem e turismo, saiba que a Larissa Ignoato pode ajudar você a aproveitar o que a Itália tem de melhor e deixando toda a papelada e pepinos para ela resolver. A bronca fica com ela. Isso, desde tessera sanitária, dichiarazione di ospitalità, disoccupazione, assegno único e assegno universale, 730 ISE, que é muito importante, e até visto para os Estados Unidos, como a Vanessa contou, né, que ela foi para os Estados Unidos, então a Larissa poderia ter ajudado, pelo menos, fazer o visto. E por aí vai. Precisou de uma mão, chama a Larissa. Larissa que a Larissa resolve. É isso. Boa. Beleza. Vanessa, continuando o nosso papo aí, saiu fora dos Estados Unidos naquela época ali, e aí veio a pulguinha, né? Europa, Itália. Na verdade, eu já sabia que a gente tinha direito à cidadania, e aí eu sentei com meu marido, decidimos, né? Abrimos a Bíblia, vimos claramente a mensagem, vai embora, meu filho. Larga a tua parentela e te joga. Exato. E aí eu falava com o meu chefe, entre eu viver uma vida mais simples, com tudo que eu tenho a direito, que é o direito de ir e vir como cidadã, minha filha podendo estudar, podendo exercer uma profissão com uma perspectiva mais favorável, ou ficar aqui no luxo, construindo um castelinho de areia, eu prefiro juntar, infelizmente, meu dinheiro e ir embora. E foi o que eu fiz, a gente juntou uma grana boa, juntamos aí aproximadamente 18 a 20 mil dólares na época, em poucos meses. E eu já saí dos Estados Unidos com a assessoria, eu fiz a minha cidadania através de assessoria. Com assessoria. Com assessoria paga. A gente já saiu, já embarcou
com tudo pago para assessoria. O que a gente não tinha pago antecipadamente eram os custos do dia a dia, né? Pagar contas aqui, comida e tal. E deu tudo certo com a assessoria? Deu tudo certo. É perigoso, cara, né? É perigoso Pagar tudo assim. Não, mas é porque eu não, hoje em dia eu não faço nada sem referência. Referência de alguém conhecido que fez, de alguém com uma boa reputação. E olhe lá que com boa reputação ainda corre um risco pode altíssimo, dar errado né? também, né? Mas referência pra mim importa muito em qualquer coisa que eu faço hoje na minha vida. E aí a gente juntou a grana e planejamos a nossa vinda pra Europa. Quando a gente planejou a nossa vinda para a Europa, sempre tem aquele pontinho do plano que não dá certo, que é o H, né? Eu já tinha até o H nessa época, eu já tinha aprendido um pouco. Fazer os planos a mais. E aí o meu I, que era o plano I que eu não tinha, né? Era a pandemia, gente. E aí a gente foi embora exatamente na semana que estourou o lockdown lá na Flórida e no Brasil, quando fechou tudo. A Itália já estava fechada. Então vamos ficar todo mundo ligado, gente. Quando eles imigrar a próxima vez, quer dizer que é o prenúncio de uma nova catástrofe. Porque em 2008, em 2007 migraram, deu 2008 crise subprime. Depois imigraram pandemia. Pô, fica aqui agora, Chega, né? Chega, a minha filha por fala, favor. mamãe, vamos sossegar, por favor. Pela humanidade. E aí a gente foi, eu fui pro Brasil porque eu queria vir pra Europa já com a carteira de motorista válida, porque a minha já estava expirando. E aí eu comprei passagem pro Brasil para validar a carteira, né, renovar a carteira. Eu ia ficar no Brasil uma semana e viria pra Itália para fazer a cidadania só eu e minha filha. Quando eu vi que o negócio anunciou o lockdown lá, eu falei, agora não tem jeito. Aí eu fiquei, meu marido vai ficar aqui sozinho, porque ele ia ficar trabalhando enquanto eu estava fazendo a cidadania. Depois ele iria encontrar com a gente aqui na Itália. E o plano já era ir para a Inglaterra, porque eu já falava inglês, a minha filha já falava inglês, a adaptação da língua ia ser muito mais simples. Pelas minhas pesquisas, a gente não ia ter problema nenhum para procurar trabalho, para conseguir trabalhar, né? E a grana que a gente já tinha juntado ia ser o suficiente para alugar casa, para comprar um carro se precisasse, morando no interior, enfim. Tudo certo, eu economizei para mais ou menos um ano, né, de vida, de despesas, novo, né? que é o ideal para todo mundo. Que é o que eu aconselho para clientes, inclusive. E aí veio a pandemia, que levou um bocado desse dinheiro, porque eu fiquei, meu marido não vai ficar aqui sozinho, então vamos embora com a gente. Fomos todos pro Brasil. Ele conseguiu antecipar o voo dele. Na época, as pessoas estavam já começando a ficar presas nos Estados Unidos, porque não conseguiam embarcar, voo cancelado e tal. Ele conseguiu antecipar. Coincidentemente, chegou praticamente junto, em voos separados, mas chegamos juntos em Belo Horizonte. E aí veio a dor de cabeça da pandemia, porque quando você tá no Brasil, você quer matar a saudade de todo mundo, você quer ver amigos, você quer sentar no bar e conversar, no restaurante, ver sogra, ver tio, ver primo. Não pudemos fazer nada disso. Meu marido entrou numa depressão nessa época. E aí a nossa solução na época, que muita gente fez isso, eu conheci muitas pessoas depois que fizeram, foi fazer a quarentena na Inglaterra, para da Inglaterra conseguir entrar na Itália, porque quem saía do Brasil não entrava na Itália se não tivesse residência já aqui. E aí lá foi uma quantidade de grana para poder fazer isso, aumentou nosso custo em, sei lá, 2.000 libras na época que a gente gastou a mais para a gente poder fazer essa rota clandestina, digamos assim. Mas deu tudo certo, conseguimos entrar, fizemos a cidadania durou exatamente, eu achei outro milagre de Deus, 3 meses na pandemia, que foi a época da segunda onda, que foi final de 2020. Eles ainda estavam meio pegando leve, não é que tem lockdown, não tem, daí o OMS falava, usa máscara, não usa máscara, exato, usa máscara. Exato, abria, fechava, depois abria de novo, depois fechava, foi nessa época pra quem que tinha a gente pizzaria. tava. Foi um Nossa. sacrilégio, cara. Deixa abaixo. Me vem até uma dor de cabeça. Dá outro episódio bem interessante. E aí, a Inglaterra estava saindo da União Europeia na época, então tinha um prazo para quem tinha passaporte europeu entrar na Inglaterra, que era até 31 de dezembro de 2020. A nossa saída dos Estados Unidos foi em março de 2020. E na época eu estava assim, não, em setembro minha filha já começou a estudar na escola inglesa, já dá tudo certo. Em setembro foi quando a gente chegou na Itália para fazer a cidadania italiana. Foi quando deu certo de vir para cá. E a minha cidadania ficou pronta no dia 17 de dezembro de 2020. No dia 18, a gente estava com passagem comprada para ir para a Inglaterra, para chegar lá no dia 29 de dezembro de 2020. Caramba, 3 faltando dias 2 dias para expirar o do prazo.
Aí o Boris Johnson, na época primeiro-ministro, fechou todas as fronteiras com a Itália, especificamente com a Itália, e depois o resto da Europa inteira fechou, porque veio a segunda onda. Quando ele fechou, nossa passagem foi cancelada. E aí meu marido desabou. Ele acabou agora. E na época da cidadania, como a gente já estava naquele... E aí, vai ficar pronto a tempo? Não vai ficar pronto a tempo? O que nós vamos fazer? Muita cidade, né? A gente começou a pesquisar. Tá, se a gente ficar na Europa, então a gente vai ficar onde? Aí eu pesquisei Portugal, aí eu pesquisei Alemanha, aí eu pesquisei Itália. A gente queria demais ter ficado na Itália. Mas sem falar italiano, não ia dar certo, não ia dar bom. A gente provavelmente iria para algum outro país que usa-se muito o inglês. Talvez a gente iria para Amsterdã. Qualquer um outro. É por causa dali, do idioma. Coisa boa, né? Inglês Inglês é bom demais, né? Tá louco. Gente, uma vergonha pessoal. Vou aprender esse inglês. Inglês é porta pro mundo. Inglês é porta pro mundo. Ah, quem tem o inglês tá certo. Mora em qualquer lugar do mundo. Mas meu marido não fala ainda, tá, gente? Pode pegar no pé dele. E aí a gente conseguimos comprar a passagem do dia 29, que foi cancelada, mas eu sempre tinha um plano. Eu tenho um plano. Já pedi o reembolso da passagem do dia 29, vimos uma passagem do dia 24. No dia 24, conseguimos a passagem, até antes, uma desses voos que estava operando ainda. Quando a gente estava indo para o aeroporto, não sei se vocês lembram disso, acho que sim. A Itália fechou o país, você não podia viajar de região para região. Sim. Teve época que não podia ir de uma cidade para outra. Eu levei uma multa. Né? E a multa de 400 euros. Né? Por pessoa. Eu levei uma talagada dessa aí, cara. Mas eu dei uma bobeira, cara. Mas é porque você foi... Não, cara, eu fiz uma palhaçada dessa aí. Eu saí de pesqueira, né? De pesqueira e eu tava... era um domingo, a minha mulher tava trabalhando e tal, e não podia sair de região pra região, né? Por exemplo, Vêneto, Lombardia, né? Que é a fronteira ali. Cara, e eu bem de boa ali e tal, porque eles falaram que iam parar com esse bloqueio. E eu, pra mim, já tinha parado. Aí o Marcão sai bem, belo e pomposo, né? De pesqueira, deixei minha mulher assim, Dá uma voltinha. o que eu vou fazer? Eu vou dar um giro no lago, né? Sozinho, de boa. Chegou aqui em Sirmione, cara. Tinha você na rua, né? Rapaz, chegou aqui em Sirmione, eu passei pelo carro da polícia local, e eu ainda dei uma olhadinha ainda, cara. Não deu outro, os caras vieram atrás de mim, pararam o carro e tal, me deram 400 pau de multa. 400. Meu, ele fez 1 quilômetro. Não, eu girei, sei lá, 15 minutos. Deus. Já levei um talagaço de 400 euros. Então, e aí no dia 24, a gente estava em Piemonte e o nosso voo era Malpensa, Lombardia. Um casal abençoado levou a gente, chegando lá, o hotel que eu tinha alugado, porque o nosso voo era tipo 1h da tarde, a gente ia sair um dia antes para ficar mais programado, o hotel não quis deixar a gente fazer o check-in, porque os hotéis estavam proibidos de fazer check-in. E aí meu marido, minha filha, de 350 malas, né? Porque a gente veio do Brasil com tudo já, para imigrar, para ficar de vez, né? Aqui. Sem hotel, o que a gente vai fazer aqui nessa terra? Começou a chover, aquela coisa linda do inverno, né? Italiano, chovendo, dia 24. Estimulante, né? Aquilo ali. Aí o hotel não abriu pra gente. Ela falou, tem um chinesinho ali do outro lado da rua, se você quiser, daqueles clandestinos que só aceita no cash. Aí a mulher falou, não, você vai ter que ficar presa aqui até às 7 horas da manhã, que é a hora que eles vão autorizar a gente a abrir a porta. Meu marido, não, isso pega fogo aqui nesse hotel, a gente pode nem sair. Fomos pro aeroporto. Na hora que a gente estava indo pro aeroporto, o nosso voo do dia 24 foi cancelado. Nossa, no mesmo dia. Aí mas eu tenho um plano. Aí comecei a procurar. Naquela mesma hora, o nosso voo, que era 1h da tarde, foi cancelado. Tinha um outro voo às 6 horas da manhã saindo de Malpensa. Aí a gente foi pro aeroporto de Malpensa direto, com todas as malas, minha filha e tal. Eu comprei. Cartão de crédito foi lindo nessa hora, né? Porque aprovou tudo. Comprei fácil, né? E aí dormimos no aeroporto de Malpensa, 4 horas da manhã, quando chamou o voo, meu marido começou a chorar. Ele não estava acreditando que a gente ia conseguir seguir com o plano. Né? Uhum. E aí a gente foi para Inglaterra. Chegamos na Inglaterra com a mensagem de Natal da nossa querida rainha, porque no dia 24, né? Sempre tinha a mensagem de Natal dela e tal. E aí passamos o dia 24, a ceia, aquela coisa. Aí no dia 25 já demos entrada na nossa documentação lá. Aquela sensação gostosa de alívio, né? Estou documentada, né? Porque aí depois vem um certificado que regularizando a nossa situação no país. A oficial de imigração não queria deixar meu marido entrar nesse dia 24. Ela falou, não, ele não pode entrar porque tem o Brexit. Eu falei, mas aí ó o inglês salvando.
Não, mas a gente está dentro do prazo, ele pode me acompanhar aonde eu for. O marido do europeu pode acompanhar o europeu. Aonde ele estiver, o marido pode ir junto com o cônjuge, né? Não, meu marido pode verificar. A gente está antes do prazo do dia. Não, mas ele não pediu autorização, ele não fez o pre-settlement, que era o tal da burocracia para poder entrar. Eu falei, não, a gente pode. Eu insisti um pouquinho com ela. Minha filha só foi desabando assim na parede. Ela, eu não tô acreditando. Tipo, eu andei tanto, saí lá de Boca Raton para sair dessa situação e ela querendo deportar meu marido para Itália aqui na Inglaterra. Não vai acontecer isso. Aí eu argumentei com ela, chamei de senhor, era uma mulher. Falei, não, senhor, era uma mulher, ela tinha um aspecto de homem, né? Chamei, você chamou por engano, fez chamei uma gafe? por engano, ainda cometi Não, foi por despeito mesmo. Ela fala que foi por engano, mas foi não. Eu só sei que aí ela foi falar com o supervisor dela lá, o superior dela, eu vi o superior dela, tipo, bravejando com ela, aí ela carimbou e na hora que ela entregou o passaporte, ela falou assim, eu vou quebrar esse galho pra vocês. E deu o passaporte carimbado. Acho que foi o chefe dela que quebrou esse galho. Thank you very much. O fim justifica o meio, no caso. Né? Os fins justificam os meios. O importante é que você pegou o documento. O importante é que pegamos, sim, não fiz barraco nem nada. E aí chegamos na Inglaterra, ainda teve uma dificuldade, porque lá a burocracia estava além da conta, por conta da pandemia, escritório de imigração fechado. O nosso documento, que é o tal do Insurance Number, que é o que permite pagar imposto, né, de taxas, ele demorou na época, acho que uns 4 meses para sair. E por conta disso, as empresas não contratavam, muitas, apesar de poderem contratar, muitas não contratavam. E, gente, por incrível que pareça, você falou do meu chefe, mas eu tenho tanto carinho por ele. Ele pagou meu salário, ele pagou um salário simbólico de 1 semana de trabalho durante 1 ano e meio depois que eu saí da Flórida. Olha só. Desde o dia que eu saí da Flórida. Não foi 1 ano e meio, foi de março de 2020 eu saí da Flórida. Ele pagou 1 semana do meu salário até abril de 2021. Abril de 2021. Você quer porque ele não esqueceu a folha de pagamento lá e ficou pagando? Ativa. Eu dava um suporte para as meninas que ficaram no escritório. Então é falava, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro. O que ele quer ele reconheceu isso e tal. É. E ele falava que era uma espécie de agradecimento por tudo que eu ajudei fazendo a empresa. A empresa dele cresceu muito na época que eu estava lá. Então ele reconheceu e eu me emociono de falar dele. Ele tá muito dentro do meu coração. Legal. Porque, gente, 1 ano e meio de salário foi com o dinheiro que ele me pagava, que a gente pagava todas as contas aqui na Itália durante o período da cidadania. Então eu não precisei de mexer naquela poupança que a gente fez. Só que aí, quando a gente chegou em Londres, a gente foi morar na cidade mais cara da Inglaterra, né? Quiçá do mundo, né? Uma das mais caras. Aluguel lá, a gente pagava, era 1.300 num flat de 2 quartos. Tinha que andar 4 lances de escada para chegar, e aí dali compra, né? Enfim, gastamos uma boa grana, foram uns 5 ou 6 meses de aluguel lá. Até que eu encontrei o trabalho online mesmo, fazendo o processo. Eu passei por várias entrevistazinhas e comecei a trabalhar na empresa que eu estou trabalhando até hoje, que é bem no interiorzinho da Inglaterra, próximo a Manchester. Saímos de Londres, fomos para Manchester e graças a Deus a minha vida se acertou lá. Trabalhei em fábrica de Krispy Kreme, aquele donut. Deus me perdoe na palavra que eu pensei aqui agora, mas o lugar infernal para trabalhar foi naquela warehouse, num night shift. Eu peguei de 11 da noite, fui até 8h30 da manhã e sendo maltratada a noite inteira. Pelos clientes? Pelos chefes lá, porque eu fazia donuts. Eu tenho até um vídeo no YouTube de um canal que eu nem tenho ativo mais, eu fazendo donut. E lá é tudo sem luva, sabe? Uns trem esquisito. Enfim, eu sofri tanto trabalhando nesse dia lá, e eu trabalhei em pub como garçonete, fazendo uns bicozinhos, sabe? Aqueles trabalhinhos lá de part-time que você até segurar um pouquinho, até eu conseguir essa oportunidade que eu tenho agora, que é nessa empresa, uma empresa gigante na área dela. E graças a esse trabalho, a essa empresa, e o meu marido agora, ele faz entrega da Amazon, ele tem a van dele, então ele faz os delivery. Na Itália diz padroncino, dono do próprio negócio, ele é terceirizado. Ele é self-employed, e aí ele tem a graninha dele, eu tenho a minha, a gente vive tranquilo, de buenas na lagoenas. Nessa hora, então, você daí pensou em passar um pouco do que você aprendeu nesses últimos anos para quem tá no Brasil. E aí que nasceu, então, esse teu serviço que você faz hoje. Na verdade, o meu serviço foi uma consequência de algo que eu já fazia no Instagram, que era exatamente mostrar essa vida que não é a melhor de todas,
Porque a gente sai do Brasil e acha que só pelo fato da gente viver bem financeiramente aqui, significa que a gente ficou rico. E não. A riqueza, no meu ponto de vista, que a gente adquire morando aqui fora, é a riqueza de saber que a sua conta está assegurada se você trabalhar duro, se você trabalhar bem, se você é um bom funcionário. E aí, nesse sentido, eu falo, eu tô muito tranquila, então hoje nesse sentido, eu já me considero rica. Eu consigo hoje tranquilidade tirar férias. De saber isso, se você se machucar, você tem alguém que te ajuda, né? Com toda essa segurança, né? Ter esse suporte por trás, sabe? É um caminho muito longo esse que eu percorri. E não necessariamente as pessoas têm que quebrar a cara do jeito que a gente quebrou, e é exatamente isso que eu passo na minha consultoria. Tanto para quem vai viajar a turismo, porque tem os perrengues de viagem, tem muita diquinha aí que o pessoal acaba gastando 3 vezes mais do que precisa, né? Então, hoje a pessoa que está no Brasil, por exemplo, que ela pensa em viajar ou mudar de país, até para os Estados Unidos, o cara que pensa em ir para os Estados Unidos, ele pode entrar em contato com você. Sim. E você vai dar para ele mais ou menos eu vou dar a rota para ele. Uma rota para ele seguir. Entendi. Às vezes, dependendo da situação da pessoa, se eu percebo que a pessoa tem potencial para já sair do Brasil empregada, por exemplo, eu dou até um direcionamento para a pessoa aplicar para um trabalho na Europa. Quem sabe para fazer aquilo que você queria, né? Já vem contratado, já. Quem sabe já com permissão de trabalho já engatilhada. Então, essa consultoria, essa bagagem toda que eu tenho para oferecer é o que eu faço atualmente e eu decidi trabalhar com isso. E é online, a pessoa então entra em contato com online. você, faz tudo videochamada. No meu perfil mesmo do meu Instagram tem um link, a pessoa clica nesse link, é um formulário com poucas perguntas. Inclusive, a rede social dela vai estar aqui embaixo, né? A pessoa pode entrar em contato com ela. Exatamente. E eu agradeço o espaço. Não, imagina. O nosso objetivo é exatamente esse, mostrar aquilo que é a vida real. A realidade, né? A verdade nua e crua. Você não postou no Instagram, ninguém posta no Instagram quando tá lá se lascando lá, sem dinheiro, entendeu? É tipo assim, ninguém posta essa hora. E daí, automaticamente, o pessoal que tá no Brasil acha que é tudo glória aqui fora, né? O podcast já nasceu com essa pegada, com esse objetivo aí, que é justamente trazer essa realidade, né? Mostrar pro pessoal que, a vida fora do Brasil, não é ruim, ela é boa. Porém, para chegar num patamar, para chegar num platô de dizer assim, tô tranquilo, tô estável, tô de boa, sabe? Leva tempo. Até hoje eu não tô ainda. É um processo a ser respeitado, entendeu? Essa história de falar que tá com dinheiro sobrando, eu acho que é muita ilusão, né? Se você me perguntar se eu tenho dinheiro sobrando, eu não tenho. Eu ainda estou tendo falta de juízo em salvar uma parte do que eu ainda estou gastando. Eu estou hoje aqui, por exemplo, desfrutando de férias na Itália com a minha filha, estou deixando de economizar para lá na frente ter uma aposentadoria mais tranquila. Mas eu tenho consciência de até onde eu vou ter uma vida economicamente ativa se nada acontecer comigo, que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Existe uma insegurança na vida e é em todos os setores para todo mundo, né? Exatamente. Cara, eu acho que o que eu falei lá no começo do episódio sobre planejamento, não gastar tudo que ganha, sabe? Sim. No Brasil, eu era fudido, entendeu? Não sobrava nada, cara. E chegou aqui, começou a sobrar uns trocados, cara, eu comecei meio que, economizar, certo? Não passar necessidade e tal, mas, ter aquela garantia, ter aquela reserva de emergência que eu sei que se der um BO em qualquer área, em qualquer coisa, eu posso, ou até mesmo no Brasil, se alguém precisar da minha família e tal, eu tenho aquela reserva de emergência que eu posso salvar a minha pele, no caso, né? Então a pessoa tem que ter essa ideia, assim, quando for sair fora do Brasil. Estudando sobre isso, né, para colocar a minha empresa no mercado, hoje em dia eu já tenho CNPJ para emitir nota fiscal, tá tudo bonitinho, eu entendi que eu desenvolvi a minha própria metodologia para que a pessoa consiga garantir essa tranquilidade. Então, eu tenho uma metodologia própria, que foi a que eu utilizei ao longo dos anos, e antigamente eu nem sabia que tinha nome para isso, a própria metodologia, né? Um método único de fazer Como é que chama teu método? Tem um nome? Eu não dei nome ainda. Tem que dar um nome. É a minha própria metodologia. Metodologia assinada por Vanessa Bonon. Metodologia Bonon. Metodologia Bonon. MB aí, ó. Método Bonon. Que dá muito... Método Bonon. Não, tu pode falar método Bonon. Método Bonon. E Bonon. Exato, é isso que eu ia falar, um trocadilho, né? Bom, não? Bom, não? Bom, não? Ou método bombom. Tem gente que me chama de bombom. Ô, Vanessa, bastante perrengue, né? Bastante aprendizado, bastante paulada nas costas, né? E o que tu mais gosta aqui na Europa? Ou então ou da vida fora do Brasil, no geral, assim? É essa
Eu acho que é a Europa. É isso que me seduz na Europa. É eu saber que aqui a gente tem um estilo de vida em sentido de poder desfrutar de momentos com a família off, que são os dias de férias. Até para quem não trabalha em empresa ou tem a sua própria empresa, se você se organizar, você consegue viver enquanto a vida passa. Porque a vida não é só trabalhar e pagar conta. Não deve ser só trabalhar e pagar Olha só que conta. frase, viver enquanto a vida passa. Viver enquanto a vida passa. Morrer de tanto viver. É muito tempo de terapia também, tá, gente? Tem terapeuta envolvido nesse processo aí todo. Mas acredito que a vida do imigrante é justamente isso, né? Porque chega uma hora na vida do imigrante que a pessoa se desespera e o que ela pensa? Vou voltar pro Brasil. Já passou pela minha cabeça. É a síndrome do retorno. A pessoa quer porque ela tá sofrendo, ela não tá legal, entendeu? E aí ela quer voltar pro Brasil. Aí é onde que o autoconhecimento, ter aquele pensamento positivo, o onde objetivo. Isso Por que você saiu do Brasil? Sempre que tem alguma crise, gente, é uma dica pra todo mundo, se é imigrante hoje. Tá tendo uma crise existencial de querer voltar pro Brasil, lembra do porquê que você saiu do Brasil. Isso segura muito a gente aqui fora. Sempre que eu tenho uma crise, eu penso, mas por que eu saí do Brasil? Aí eu vou lá, eu visito aonde eu já estive um dia e eu entendo, não. Tá, se eu voltar hoje, como é que vai ser minha vida? Eu vou mudar isso que me fez sair de lá? Não, então vamos ficar, né? É a mesma coisa voltar pro ex, né? A mesma coisa. Aquele relacionamentozinho Ô, Vanessa, e o que você menos gosta? O que eu menos gosto... O que tira tua... É o preconceito. Preconceito contra o imigrante ou contra o brasileiro em si? O imigrante. Porque a gente vê o preconceito acontecer não só com a gente, quando você tá ligado, né? Você vê acontecer com um coleguinha, você ver uma pessoa ser pré-julgada por causa de um sotaque é muito doído. Isso acontece em Londres? Menos do que na cidade onde eu moro, na região. Isso acontece mais no interior da Inglaterra. Eu falo Londres porque, vem Inglaterra, é Londres. É. Mas Londres também, Inglaterra também é enorme, tem vários lugares lá. Isso se vê na Inglaterra? Se vê muito. Tive episódios disso com a minha filha, porque ela tem um sotaque totalmente americanizado, o meu sotaque é americanizado. E eles não gostam? Não é que eles não gostam, eles julgam. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de algum italiano perceber que vocês não são daqui e tratarem vocês de uma maneira mais ríspida. Sim. Ou serem irônicos. E só quem tem o olho ativo a isso, o olho clínico, entende o que está acontecendo. Tem gente que não entende. É comum aqui. Então, é isso que me tira do prumo. Eu fico revoltada de ver isso acontecer. E aí, nessa hora, a gente tem uma lição de humanidade, né? Porque aí não vem só a questão do preconceito pelo sotaque. Vem a questão da cor, da raça... Sabe, faz uma piada de um olho puxado, de um asiático. Não é assim que se julga uma própria situação pessoa. Financeira, de emprego e tudo. No trabalho, você vê pessoas crescendo e desenvolvendo planos de carreira por serem britânicos muito mais do que outras nacionalidades. Então, isso me tira do prumo. Mas inevitável. Eu acho que é inevitável e é um preço a se pagar. A gente tá na chuva. Porque assim, ó, quando eu tive minhas primeiras experiência com discriminação, teve um dia que eu fiquei puto dos cornos, mas eu tava virado no Tandera, entendeu? E aí eu chutei tudo dentro de uma cozinha onde eu trabalhava. Mas chutei mesmo, virei do avesso mesmo, cara. O chefe da cozinha, italiano, ele chegou na minha cara e falou assim, ó, tu não é obrigado a estar aqui. Ninguém te convidou pra estar aqui nesse lugar. Verdade. Sabe? Cara, aquilo ali foi uma paulada na minha cabeça. E aí, eu assim, puta que pariu, cara. Pior que ele tem razão. E ele tem razão, coitado cara. do dono do restaurante, teve que comprar todas as portas de novo. Não, eu me caí em si, eu caí assim, caramba, ele tem razão. Ninguém me convidou pra estar aqui. Eu não sou uma persona bem-vinda, sabe? Não é que eles estão te puxando o saco pra você ficar ali. Não. Ninguém deve nada pra você. Ninguém me deve nada, cara. Sim. Ninguém me deve nada. Então eu acredito que, beleza, existe o preconceito, existe essa discriminação, existe esse modo de reação a isso,
que eu também acho um absurdo, porém às vezes eu fico pensando, cara, é o preço que se paga. E tem duas coisas, né? A gente sabe quem a gente é, ninguém precisa de falar pra gente quem nós somos. Então, se você aprende a conviver com isso, porque você sabe que você não vai conseguir mudar, muita coisa melhora na vida. Sim, sim, Agora, sim. posso te sim. contar o que aconteceu comigo de mais chocante nos Estados Unidos? Uma mulher latiu pra mim no mercado, porque eu tava falando em português com minha mãe. Ela latiu, au, 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 latiu, tipo, rosnando pra mim. É. Como se eu fosse uma cachorra, porque eu não tava falando a língua dela. Ah, eu lati de volta. Eu lati de volta! Eu lati de volta! Eu fiz wrong! Eu vou te dar uma mordida no calcanhar. Eu não perdi a estribeira porque eu não queria que a minha filha visse o que eu ia virar se eu virasse o que eu quis virar naquele momento. Aham. Mas eu quase chamei a polícia. Eu só não chamei a polícia porque eu fiz de volta. E eu falei, eu vou chamar a polícia pra você, porque isso que você tá fazendo é crime. Aí ela meio que saiu de mansinho. Olha assim, só, saiu. cara. É porque... Latiu pra mim. Eu tava... Onde é que eu tava? Foi essa semana, cara. Eu tava numa fila de algum lugar. Sabe o que desculpa, é Vai. porque eu tenho que eu não posso perder essa. Eu já viraria e fazia assim, ó. Au, au. O Pete me toca, te lembra do Pete me toca? Eu não consegui ter senso de humor. Caramba, cara. E eu tava com a minha mãe me visitando lá, velho. Nossa, Eu se no ferrar, mercado cara. com ela, curtindo, eu mostrando os vinhos, era no auge ainda. Um mercado que naturalmente europeu vai mais, é no auge. Aham. Como é que é o nome daquele... Tem um nome pra um trejeito do americano, que é a tia de 55 anos que vai... Sabe, vai lá A Kate, cagar regra pra você. a Kate, eu acho Isso, que é Kate. acho que é Tem Kate, um nome, né? Kate. É, Kate. A minha filha falava muito. Aquela senhora que aparece e fala assim, você não pode ter a uma mulher árvore no chata. teu terreno. Você É. não pode ter uma árvore no teu terreno. É a mulher chata. A mulher chata, insuportável, que vem ali só te encher o saco. E tipo, a mulher falou assim, chega assim pro cara, o cara tá no jardim cortando a grama, um negocinho, ela chega assim e fala assim, você estacionou teu carro na rua, você não pode estacionar teu carro na rua, onde já você viu? Sabe? Sempre olha a grama Então, do vizinho, a vida dela deve estar uma exato. beleza. Então né? tem muita gente assim, sabe? E daí os caras postam os vídeos desse tipo de gente e, cara, é muito, viraliza demais, Vira meme, cara. né? Vira meme. E aqui na Itália também tem Essa um era uma pessoal. dessa, com certeza era uma dessa. Sim. E aqui na Itália também tem um pessoal desse aí, né? Que, tipo assim... Tipo assim, eles ficam te julgando porque tu é estrangeiro. Claro, e tudo. mano. Teve vizinhos, assim, uma vez eu fui jogar o lixo, simplesmente, sempre que tem os lixos, assim, comunitário, onde todo mundo vai ali e joga o lixo no como que fala? No caçona, como é que fala? Enfim. Na caçamba. Na caçambinha ali, né? Aí eu fui jogar o lixo e meu vizinho tava passando, ele parou, ficou me olhando e jogar o lixo. Assim. Será que ele acha que eu vou jogar o lixo? Aí eu diferente, né? olhei, cumprimentei, ele cumprimentou, eu joguei o lixo, aí ele ficou olhando eu, né, separar, né, plástico no plástico, né, e eu me sentindo extremamente observado, Na mas eu tava pressão, no Big Brother, né, cara, daí eu até abri uma sacola, olhar bem se tava mesmo, Sabe o que você que tava é? bem separado, Se era o papel mesmo ou Não, plástico? aí eu fui embora, ele continuou a vida dele, eu pensei, porra, Merecia que você olhasse pra ele e falasse assim, faltou bem, né? Fiz tudo bem? deveria, verdade. Professor, deveria ter. ok, beleza. Mas você Tá sabe tudo que, certo. assim, só pra concluir, o lugar onde minha filha foi melhor recebida em toda a vida escolar dela foi na escola italiana. Ah, que legal. Sem máscara, sem nada, eles se esforçavam pra entender a gente. Eu me comunicava em inglês inicialmente com a diretora da escola, depois com o professor de inglês que ajudava a gente. Eu acho que a gente nunca foi tão bem recebido num lugar quanto numa escola italiana. E foi um fator fortíssimo que fez a gente querer ficar aqui. Porque a Que gente legal. sabia que ela ia ser feliz. Ai, A que minha bom. irmã mora aqui, né? E a minha sobrinha, ela tem autismo. A gente vê como que a sociedade É abraça. dedicada, né? Uhum. Na questão do autismo, a gente teve um episódio com a esqueci A minha irmã assistiu esse episódio também. como o governo italiano ele tá bem preparado para receber as pessoas com Mas autismo. isso vai longe. Você sabe que a escola montessoriana, que é a base, né, dessa educação, tem um nome correto, gente, vocês me perdoem que eu não sou da área. A Ana Montessori, que foi essa pessoa que desenvolveu esse método, ela é italiana. Então, é algo que já é de muitos anos. Tá enraizada na cultura. É enraizada aqui, na né, cultura da de educação. muitos anos. O Brasil tá começando agora. Uhum. Então, a gente é muito Interessante. bebezinho ainda nesse sentido, sim, de sim. olhar para o outro da maneira que o italiano, por exemplo, olha nesse sentido. Tem muito que aprender ainda. Tem, né? Show de muito que bola. aprender. Vanessa,
muitos perrengues, muitas tretas, muitas... Tem barraco, viu, nessa história. Tem treta também. Tem barraco, tem briga com o vizinho, vai dar outro episódio aqui. Normal. Deixa um recado, então, pro pessoal de casa, pessoal que tá querendo sair fora do Brasil. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Não se esqueçam de se planejar. O planejamento financeiro está dentro do planejamento como um todo. Mas se vocês precisarem de uma ajuda de uma pessoa que já passou por esses perrengues e não quer que vocês passem pelos mesmos, é só chamar a mamãe aqui. Chama a Vanessa, que a Vanessa resolve. Chama a Vanessa. Né, um conselho que tu daria pra Vanessa quando ela tinha 28 anos, quando ela tinha 28 anos no Brasil? Pensa quando você tiver 50, o que vai ser de sua vida? É a fase que eu tô agora. Eu não tive juízo com 28 anos, eu não pensava no futuro, eu não pensava o que eu vou fazer quando eu quiser parar de trabalhar. Até porque foi uma aventura, né? A vida foi uma aventura. Foi uma aventura, tipo assim, com 28 anos e tal, bota as coisas... E eu não era nova, cá entre nós. Tem uma galerinha aí de 20, 25 anos que dá de 100 em mim, quando eu tinha essa idade. Uhum. Eu não tinha essa mentalidade. Então eu hoje, pra mim, eu falaria... Vanessa, e aí, o que você vai fazer da sua vida quando você tiver 50? Eu já sou do 40 a mais, né? 40 a mais. Não, agora eu tô ligando tamo no junto, tempo. Tamo junto. Tô ligada no tempo. A vantagem nossa é que a gente corre agora, né? Tem que de jeito correr, que né? tem muita gente que não corre. Então acho que a gente tá num caminho bom aí. Até porque eu também, quando eu migrei aqui pra Itália, eu também tinha 28 anos. E pra mim era um oba-oba, entendeu? Lá no Brasil, tá, não sei o que, vamos, tá, sabe? Vamos pra tudo. Sem planejamento, sem dinheiro guardado. Cuidar no que dá, né? Sem falar a língua, sabe? Sem um amparo maior. E era só mesmo a vontade de desbravar o mundão. E até nos primeiros anos aqui, depois começou a dar certo, daí começa a crescer, conforme cresce a renda, cresce os gastos. A gente vai pro Brasil, faz 4 meses de férias. Pra que 4 meses de férias, velho? 3 meses eu fiquei a primeira vez. Fica um mês lá, vê os parentes, já fica dando no segundo, já briga com o 2, no terceiro acabou o dinheiro, no quarto você tá lá desesperado vindo embora. Agora tem que trabalhar no inverno, louco, né? Pra cumprir. Beleza, então. Mais algum recado que queria deixar pro pessoal? É isso, gente. Sejam felizes, com juízo, com planejamento, que no final dá tudo sempre certo. Show de bola. Se obrigado, beber, não Vanessa. dirija. Antes de concluir, então, eu quero lembrar você que nós temos a Larissa Inhoato, que é a nossa consultora, que pode te ajudar a desenvolver toda a parte burocrática aqui na Itália. Então, sabe aquela dor de cabeça que você sabe que vai passar, porque você tem aqueles 2, 3 documentos para fazer? Chama a Larissa, ela vai resolver. Até a semana passada o Éder tava batendo cabeça. Não sei como fazer, não sei o que, para fazer a reserva do consulado Passaporte. E tinha que entrar no segundo pro passaporte, uma incomodação. Eu falei, velho, tem a Larissa, cara, chama a Larissa que a Larissa resolve. Por causa da pandemia, atrasou muito a documentação do passaporte, então eles liberam poucas vagas por dia, 2 ou 3 vagas, em segundos são preenchidas. Eu então, vivi esse momento. É um absurdo. Péssimo. Então, nós temos a Larissa que ela faz isso pra você tem que trabalhar, tem que cuidar da tua vida, esse é o trabalho dela, desburocratizar papelada e pepino. Precisou, ela faz. Show de bola. Mais algum recado, meu amigo? Obrigado, Vanessa. Éder. Eu que agradeço, Muito obrigado gente. mesmo, porque foi de muito valor. Acho que foi o episódio que a gente mais entrou a fundo na vida dos Estados Unidos. Acho que é bem importante que tenha esse conteúdo assim, para o pessoal que nos segue. E só tenho a agradecer mesmo, tá? Obrigado também aos patrocinadores, pessoal que apoia aí, né? Que consegue dá uma sustentar toda essa estrutura. É isso aí. Show de bola. Vanessa, obrigado pela disponibilidade, obrigado também aí pelo bom papo, né? Pela introdução também nas tretas americanas e Inglaterras e English, the books on the table, all together is better now, sabe? Aqui rasga também, tá? É intermediário, Beleza, eu quero agradecer mesmo de coração por essa disponibilidade, né? Pessoal, esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um forte abraço, até o próximo e valeu! Tamo junto! See you later. Acelera. Gostou? Gostei demais. Nossa, é bom tempo, né? Tira a foto, Samuca. Olha lá.